Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de língua portuguesa do sétimo ano. Pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo do livro didático. O nosso conteúdo ainda é concordância verbal, né? Que vocês já sabem o que é. Porém, agora é uma concordância verbal, digamos, parte 2, vamos dizer assim. É alguns casos especiais da concordância verbal que vocês vão precisar saber também, tá? E nós vamos trabalhar basicamente agora com o verbo ser aqui nesse primeiro momento, tá? Então, concordância verbal do verbo ser. Sujeito ou predicativo representado por substantivo que indica uma pessoa. Olha esse exemplo aqui. Os adolescentes são a preocupação da família. Então, o verbo ser aqui, ó, ele está em são, né, de plural, porque ele está se referindo ao sujeito, os adolescentes, que está no plural, certo? Agora veja como o verbo vai mudar quando essa frase está no singular. Essa oração está no singular. O adolescente é a preocupação da família. Então, quando o sujeito, o predicativo, for representado por substantivo que indica pessoa, o verbo ser concorda sempre com a pessoa. Então, quando o seu sujeito, certo? O sujeito ou predicativo for representado por pessoas, no caso adolescentes, e adolescente indica o quê? Indica uma pessoa. Então, quando isso acontecer, o seu verbo sempre vai concordar com a pessoa que está sendo citada, no caso, o seu sujeito da oração. Então, tanto o são quanto o é, que vem do verbo ser, estão concordando com o sujeito pessoa. Então, por isso, ele vai ser modificado de acordo com a pessoa. Se sua pessoa, o seu sujeito, e quando ele for pessoa, se estiver no singular, o seu verbo vai estar no singular. Se o seu sujeito, enquanto pessoa, tá? Essa regra para quando for pessoa. Não confunda pessoa com sujeito, porque o sujeito ele pode ser qualquer coisa que esteja praticando a ação do verbo. Mas quando o seu sujeito for literalmente uma pessoa, tá? Ou várias pessoas, o seu verbo vai estar no singular, se a sua pessoa for singular, no caso aqui adolescente, e plural, se a sua pessoa for plural, no caso adolescentes, certo? Então é uma regra bem simples, tá? E bem óbvia também, muito fácil, essa primeira regra do verbo ser. Agora vamos a essa segunda regra aqui. Sujeito ou predicativo representado por substantivo que não indica pessoa. Agora, quando não indicar uma pessoa, o que acontece? Vamos ver o exemplo. Meu vício eram as redes sociais. Então veja que o verbo ser está sendo agora no passado, virou o verbo era e está no plural. Eram. Mas, professor, o meu sujeito, meu vício, que é quem está se ligando diretamente ao verbo, então meu vício é o sujeito, está no singular. Então, por que o verbo está no eram, no plural? Vamos ver a regra. Olha só. As redes sociais eram meu vício. Então, nesse caso, o sujeito agora não é mais meu vício. O sujeito agora é as redes sociais. Eram. Quem eram? As redes sociais. Então, agora o sujeito é as redes sociais, mas o verbo continua como eram. Mas, professor, as redes sociais está no plural. Então, por que continua no eram? Vamos ver a regrinha. Tá aqui, ó. Quando está no balãozinho, quando o sujeito ou o predicativo for representado por um substantivo que não indica pessoa, e um estiver no singular e o outro no plural, o verbo ser concorda preferencialmente no plural. Então presta atenção aqui. Quando o seu sujeito. Agora, vamos ler rapidinho aqui a observação. Observação. O verbo ser também pode ficar no singular, fazendo prevalecer a importância do sujeito sobre o predicado. Enfatizando, vejam os exemplos. A rede social era apenas horas perdidas de sono. Pessoal, qual é a regra aqui nesse caso? Quando o seu sujeito não for uma pessoa, no caso aqui, redes sociais e meu vício, né, nos dois exemplos, o verbo fica preferencialmente no plural. Lembrando que essa regra que a gente está vendo aqui é para o verbo ser. O verbo ser ele tem essas regrinhas especiais aqui. A primeira regra é quando for pessoa,
Quando for pessoa, ele concorda com a pessoa. Quando o seu sujeito for pessoa. Se for uma pessoa no singular, ele fica no singular. Se for pessoas no plural, ele fica no plural. Agora, quando o seu sujeito não for pessoa e você tiver o verbo ser, tá? Tanto faz ele no futuro, no passado ou no presente. Quando você tiver o verbo ser, como aqui é no passado, né? No caso do era, que fica eram, ele preferencialmente será no plural. Tanto para o sujeito no singular quanto para o sujeito no plural, ele fica no plural. Então, essa é a regra dos verbos ser quando o seu sujeito não for uma pessoa. Agora, pronome pessoal com sujeito ou com predicativo. Outra regra aqui já. O maior exemplo de vida na internet são eles. Então veja aqui que está no plural. São. Nós éramos os únicos responsáveis. Então vamos ver quais são as regras para pronome pessoal. Quando o sujeito ou predicativo for um pronome pessoal, quais são os pronomes pessoais? Aí tem dois tipos, né? Tem o do caso reto e do caso oblíquo. Do caso reto é o tu, ele, ela, nós, eles ou elas. Do caso oblíquo, né? Você tem o meu, ti, ou conosco, convosco, certo? Então, quando o seu sujeito ou predicativo for um pronome pessoal, o verbo ser sempre concorda com o pronome. Observação: quando, porém, houver dois pronomes, do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, ou o pronome de tratamento, né, um pronome reto, o verbo ser concordará com o primeiro pronome, que desempenha o papel de sujeito. Exemplo: eu não sou você, nem você é eu. Eles não são nós, nem nós somos eles. Então veja que o verbo está concordando com o primeiro, quando você tiver um pronome pessoal. A regra diz que o seu verbo vai concordar com o primeiro pronome. Então aqui eu tenho um pronome eu, certo? Eu não sou você. Então eu tenho eu, pronome pessoal, certo? Mas eu também tenho um pronome de tratamento você aqui, ó. Eu tenho um pronome pessoal aqui, o eu, mas eu também tenho um pronome de tratamento você. Mas o verbo ele vai concordar com o primeiro pronome, que é tido como sujeito. É como se fosse o pronome principal, né? Então, eu sou. No caso, eu não sou você, nem você é eu. Agora, veja que no segundo momento da oração houve uma troca. Então, o você vai vir primeiro e eu vou vir depois. Então, nem você é eu. Então, eu não posso dizer nem você sou eu. Eu tenho que dizer você é eu. Porque para você eu uso é. Você é. E para o eu uso o sou. Eu sou. Então, veja que como o eu está primeiro, nesse caso, fica sou. E como aqui o você está primeiro, fica é. Certo? Então, quando você tem um pronome pessoal, seja ele do caso reto, seja um pronome de tratamento, seja qualquer tipo de pronome, o seu verbo ser, ele vai concordar primeiro com o pronome que estiver vindo primeiro, né? No caso aqui, um foi o eu, depois foi o você. Eles não são nós, nem nós somos eles. Nem nós somos eles. Então aqui o somos está concordando com o nós, que está vindo antes do eles, e aqui o eles está vindo antes do nós. Então por isso que eu uso o são, né? Eles são, nós somos, certo? Agora, quando você tiver o ser junto com pronomes tudo, isso, isto e aquilo como sujeito, olha só o que diz. Quando o sujeito for um pronome como tudo, isso, que são pronomes demonstrativos, né? Tudo, isso, isto, aquilo, o verbo ser concorda com o predicativo. Leia este exemplo. Tudo são preocupações válidas. Então, você tem aqui o sujeito, tudo, são preocupações válidas. Então, por que eu não posso dizer tudo é preocupações válidas? Porque o seu sujeito aqui são preocupações válidas. E como está no plural, você tem que dizer o verbo no plural, no caso, são. Aquilo, no caso, é o seu predicativo, né? Preocupações válidas. Aquilo eram meus endereços de e-mail. Então, aquilo é o seu sujeito, é um sujeito pronome. Então, o seu verbo ele não vai concordar com aquilo. Aquilo é. Não. O seu verbo vai concordar com o predicativo, que vai ser meus endereços de e-mail, que está no plural. Então, o verbo tem que ficar no plural. Eram.
Tranquilo? Expressões que indicam quantidade, né? Expressões que indicam quantidade. Quando o seu verbo ser estiver acompanhando expressões que indicam quantidade. Quando o sujeito põe expressões que indicam quantidade, como muito, pouco, suficiente, bastante, o verbo ser fica invariável, ou seja, ele não vai variar. Exemplos: 4 endereços de e-mail é muito. 2 horas na internet é suficiente. Então ele não vai variar, tá? Que variação seria essa, professor? Seria, por exemplo, você colocar ela no plural, no singular, certo? Não vai mudar, o verbo vai ser sempre ali, ó. Tanto faz se é singular ou plural, certo? Então, quando for essas expressões que indicam quantidade, o seu verbo ser não irá se alterar. Nas indicações de horas, tá? Na indicação de horas, distância e datas, o verbo ser concorda com o predicativo, pois nesse caso ele é impessoal, ou seja, a oração não apresenta sujeito. Nesse caso, que indica hora, data, distância, como não tem sujeito, certo? Ele vai concordar com o predicativo, certo? Por exemplo, aqui, ó, é 1 hora, são quase 2 horas. Então, quando você vai ter o seu verbo, quando você tem ali a sequência da sua frase no plural, são. Quando você tem no singular, você usa o é. Aí depende, né? Se for no passado, você vai usar o eram, ok? Muito simples também. Certo? Agora que eu já expliquei essa questão do verbo ser, né? Concordância verbal. Lembrando que tudo isso é concordância verbal com o verbo ser. Essas regras são para o verbo ser, tá? Eu vou estar deixando a atividade aí na página 55, certo? 55. Cinquenta e sete, 58. Eu vou estar deixando também aí 60, tá? Página 60. Eu vou estar deixando também a 61. Tá, então eu vou estar deixando somente até a 61, ok? Então a atividade vai até a página 61, certo? Começa na página 55 e vai até a página 61, certo? Atividade para ser entregue até amanhã, tá? Até amanhã. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Concordância verbal com o verbo ser, essas regras somente para o verbo ser, tá? Boa sorte a todos e até a próxima aula.